Bem, muito obrigado, Alberto, muito obrigado, Cristina. Muito bom dia a todos e todas. Como eles já disseram, meu nome é Vitor e eu vou conduzi-los hoje em mais uma palestra organizada pela equipe do Laboratório de Corrosão do CEPEL. E a palestra de hoje tem como título Aços inoxidáveis e suas aplicações ao setor elétrico. Bem, aqui nós temos um breve roteiro apenas para sinalizá-los sobre quais serão os grandes tópicos abordados. Então, temos 3 grandes tópicos: aços inoxidáveis, características gerais e aplicações do setor elétrico, e um tópico de encerramento que eu vou fazer algumas considerações finais. Então, seguindo para o próximo slide, iniciamos o tópico mais geral e introdutório sobre aços inoxidáveis. Primeiro de tudo, a gente precisa entender rapidamente o que é um aço inoxidável. E eu vou compará-lo a um aço bastante utilizado em diversos setores industriais, que é o aço carbono. Bom, o aço carbono, ele é uma liga metálica composta por ferro e carbono. Existem outros elementos de liga que irão garantir algumas propriedades mecânicas específicas, mas basicamente ele é composto por ferro e carbono. A quantidade de carbono vai variar entre 0,3% e 1% da composição total da liga. Isso é o que vai defini-lo como do tipo baixo, médio ou alto carbono. Em geral, esse elemento é responsável por garantir maior resistência, rigidez, além de ser ideal para diversas aplicações industriais. Já um aço inoxidável é uma liga metálica composta por ferro, carbono e um percentual mínimo de pelo menos 10,5% de cromo. Isso vai depender do tipo de aço inoxidável. E a gente vai ver mais para frente que existem diversos tipos de aços inoxidáveis. Esse último elemento, o cromo, ele é de muita importância para o aço inoxidável porque ele é o principal elemento de liga que vai proporcionar uma proteção própria contra ambientes corrosivos. Além destes, existem outros componentes, como o níquel, molibdênio, titânio, nitrogênio, entre outros, que irão promover características específicas para cada tipo de aço inoxidável. Em geral, os aços inoxidáveis eles são mais resistentes à corrosão, quando comparados, por exemplo, ao aço carbono ou até mesmo a outros aços de baixa liga. Agora vem uma comparação mais prática. Uma vez que a gente já entendeu o que é o aço carbono e o que é o aço inoxidável, que eles possuem composições diferentes, eles vão acabar se comportando de maneiras diferentes no ambiente ao que foi exposto. Então, quando temos umidade e o oxigênio do ar presentes no ambiente, no aço carbono vai surgir uma superfície, que é uma camada de óxidos de ferro, que nada mais são do que produtos de corrosão. Já nos aços inoxidáveis, a exposição da superfície deste ao oxigênio do ambiente promove a geração de uma película, de uma camada passivadora, capaz de protegê-lo do meio agressivo e torná-lo mais resistente à corrosão. Seguindo uma linha do tempo, eu vou voltar um pouco lá atrás nas nossas aulas de história, lá do colégio, mais especificamente na época em que os nossos antepassados viveram um período que ficou conhecido como Idade dos Metais. Foi nesse período que o ser humano deu os primeiros passos na utilização do bronze, do estanho e eventualmente do cobre, do estanho e eventualmente misturando esses dois metais para a obtenção do bronze. Isso foi bastante importante na época para o surgimento e até mesmo o desenvolvimento das sociedades. O ferro por si só, hoje em dia, ele é um dos principais componentes dos aços, mas ele só se iniciou a sua utilização alguns anos depois. Agora, avançando um pouco na história, no século XVIII, alguns metais começaram a ser identificados como elementos químicos por si só, e isso foi crucial para os metalúrgicos da época, os quais passaram a estudar diferentes tipos de ligas metálicas.
Foi então que, em 1821, foi publicado o primeiro estudo sobre ligas de ferro e ferro-cromo. E apenas 40 anos depois, em 1871, que se teve a primeira patente que reconhecia de fato a resistência à corrosão de ligas que continham cromo. Foi no início do século XX que começaram a surgir as primeiras patentes de aços inoxidáveis de fato, surgindo então as classes dos aços austeníticos, dos martensíticos e dos ferríticos. E, com a procura de aços inoxidáveis que apresentassem maior resistência à corrosão, em 1930, a família dos aços duplex surgiram e estas passaram a ser bastante utilizadas na indústria de papel e celulose da época. Por fim, vale frisar que nos últimos anos a demanda mundial por aços inoxidáveis tem crescido muito. Por exemplo, se formos comparar a taxa de crescimento anual na demanda por aços inoxidáveis, percebe-se que ela é bastante superior à do aço carbono e também a de outros aços bases, outros metais bases. E observando aqui nesse gráfico, vemos que ela é bastante superior, né, 5,33%, até mesmo a média, que está em torno de 2,5%. Se verificarmos os números que descrevem em quantidade e a nível mundial, o quanto foi produzido de aço inoxidável nos últimos 10 anos, vê-se um aumento expressivo. Além do surgimento de novas tecnologias e aplicações, isso também pode ser explicado por uma provável valorização desse tipo de aço frente às suas diferentes propriedades mecânicas e anticorrosivas, que podem gerar vantagens econômicas no mercado industrial. Agora, no nosso segundo tópico, nós vamos detalhar algumas das principais características dos aços inoxidáveis. Bem, como eu já disse lá atrás, os aços inoxidáveis eles possuem uma camada passivadora. Ele é um filme passivo capaz de proteger o aço de ambientes corrosivos. Mas para tal, é necessário que o aço tenha aquele percentual mínimo de 10,5% de cromo em sua composição e ser exposto ao oxigênio do ambiente. Sem esses dois requisitos, a película passivadora não consegue ser formada. Além disso, é de grande interesse que os aços inoxidáveis sejam utilizados sem nenhum revestimento, pois em caso de danos mecânicos que venham a ocorrer e que possam danificar essa película passiva, o aço em contato com o oxigênio do meio, ele possibilita uma certa repassivação daquela área exposta. No entanto, se esse ambiente ele for muito de extrema agressividade, por exemplo, com altas concentrações de íons cloreto, a cinética de repassivação, ou seja, a velocidade de repassivação, ela pode não ser suficiente para que o processo de regeneração do filme aconteça, e isso pode gerar uma intensificação no processo corrosivo. Aqui, né, um pouquinho mais sobre o filme passivo, ele se assemelha a um revestimento anticorrosivo, ou seja, ele apresenta propriedades anticorrosivas que vão garantir a proteção do metal. Porém, ele é intrínseco a metais capazes de passivar, ou seja, ele faz parte da natureza desses aços, como é o caso do aço inoxidável. É válido ressaltar que esse filme é bastante aderente à estrutura metálica e ele é altamente impermeável. O fato este bastante interessante para minimizar processos corrosivos. Além disso, ele é extremamente fino, na escala de nanômetros. Para exemplificar, temos aqui uma imagem que representa uma chapa de aço inoxidável com 1,2 milímetros de espessura. Então, é uma chapa fina. E na superfície que foi exposta ao meio, foi formado um filme passivo, que aqui ele está representado por essa faixa mais estreita e um pouco mais escura, com mais ou menos 2 nanômetros de espessura. E no intuito de deixar mais evidente o quão fina é essa película, essa relação de espessuras é equivalente, por exemplo, a essa outra relação aqui. Uma folha de caderno que tem uma espessura de 0,5 milímetros, ela é muito fininha, uma folha de caderno comum,
em cima de um prédio de 10 andares, que tem em torno de 30 metros de altura. Então, mesmo sendo uma película muito fina, que é invisível ao olho nu, ela é muito valiosa para a proteção anticorrosiva desses aços. Em relação à classificação deles, existem muitos tipos de aços inoxidáveis, talvez você já tenha se deparado com algum ou alguns desses termos. É importante salientar que existem algumas classes principais e que cada uma vai ser indicada para uma determinada aplicação. Lembrando sempre que não existe um melhor do que o outro, mas sim tipos apropriados, mais adequados para cada situação. E isso leva em conta resistência à corrosão, resistência mecânica, custo, entre outros fatores. Bem, podemos dividir os aços inoxidáveis em 5 grandes classes, aqui eu vou apresentar as 3 primeiras. São elas as martensíticas, ferríticas e austeníticas, as 3 primeiras. As ligas martensíticas, elas apresentam alto teor de carbono e, por isso, elas são mais frágeis, portanto, baixa ductilidade, além de serem muito duras. No entanto, exatamente por essas características é que esse grupo apresenta alta resistência ao desgaste por abrasão. Já as ligas ferríticas, elas são essencialmente ligas de aço inoxidável sem a presença de níquel, e elas também são frágeis à temperatura ambiente e muito maleáveis sob aquecimento. Elas possuem propriedades magnéticas e o alto teor de cromo promove um aumento da resistência à corrosão e uma redução da resistência ao impacto. Já a classe dos austeníticos, ela é a maior de todas elas, e a adição de níquel com um mínimo de 8% na composição da liga é o que torna uma liga ferrítica numa liga austenítica. Eles possuem alta resistência à corrosão, alta ductilidade, excelente soldabilidade, além de resistirem a uma ampla faixa de variação de temperaturas. Agora, as 2 últimas classes são os aços inoxidáveis endurecíveis por precipitação e os dúplex. A primeira, os endurecíveis por precipitação, eles são endurecíveis por um tratamento de envelhecimento. Eles apresentam características muito similares à classe dos martensíticos, e além de possuírem alta resistência à tração, boa ductilidade e tenacidade. Por fim, os aços dúplex são compostos por microestrutura austenítica e ferrítica, em geral numa mesma proporção. São ferromagnéticos, assim como os ferríticos, e apresentam boa conformabilidade e soldabilidade, assim como os austeníticos. Eles são endurecíveis por tratamento térmico, tornando-se mais duros que os aços ferríticos e austeníticos, exigindo, portanto, maiores esforços para sua conformação. Como é de se esperar, cada classe de aço inoxidável, cada tipo de aço inox, ele vai diferir um do outro por conta da sua composição. Então, agora, eu vou citar algumas das principais propriedades de elementos químicos frequentemente encontrados na composição desses aços. O cromo, ele talvez seja o principal elemento de liga, por ser aquele que vai gerar e manter a resistência à corrosão, por conta da formação do filme passivo, que já tratamos aqui, né? Além disso, ele aumenta a resistência de corrosão por pitch. O molibdênio, ele é um elemento adicionado às ligas para a obtenção de filmes passivos mais estáveis, além deste elemento estabilizar a fase ferrita da liga. Dependendo da sua concentração, ele possibilita a aplicação de ligas até mesmo em altas temperaturas. Já o nitrogênio, presente nos aços inoxidáveis, é de uma relevância muito grande, pois ele aumenta a resistividade à corrosão por pitch e por fresta, além de aumentar a resistência mecânica de algumas ligas. O níquel, ele é responsável por aumentar a tenacidade dos aços, ou seja, ele aumenta a capacidade de absorção de energia até a sua fratura. Ele promove um aumento na resistência à corrosão generalizada e também à corrosão sob tensão. Por fim, ele
ele é um elemento, ele é um componente também responsável pela estabilização da fase austenita da liga. Já o carbono, ele aumenta a dureza dos ácidos inoxidáveis, e por isso deve-se controlar as suas concentrações e garantir que elas sejam baixas. Além disso, ele é outro componente responsável pela estabilização da fase austenita da liga. O silício, por sua vez, quando presente numa liga de ácido inoxidável, ele pode aumentar a resistência à corrosão em altas temperaturas, sendo também responsável por estabilizar a fase ferrita. Agora, em geral, oxigênio, fósforo, enxofre, quando presentes em ácidos inoxidáveis, eles são considerados um certo tipo de contaminação. E essa impureza, ela pode afetar características mecânicas, como é o caso da ductilidade. E para combatê-la, são acrescentadas às ligas outros elementos, outros compostos, como cálcio, alumínio, alguns elementos de terras raras, para substituir e eliminar esses componentes que são considerados impurezas. Existe um parâmetro que pode ser bastante útil na decisão de qual tipo de ácido inoxidável utilizar, dependendo dos meios em que ele vai ser aplicado. Ele é o número equivalente de resistência ao pitch, o PREM. Ele é uma relação empírica dos ácidos inoxidáveis que se baseia nos teores dos principais elementos químicos da liga e pode também influenciar no ato da escolha ali do ácido, dependendo das condições em que ele será aplicado. Existem algumas metodologias de cálculo, e nesse exemplo aqui, basta conhecer os percentuais, né, os teores de cromo, de molibdênio e de nitrogênio da liga, para poder, então, encontrar o valor de PREM. Aqui, eu trouxe uma tabela muito simples, apenas para exemplificar alguns dados, né? Então, as ligas 304 e 316 são duas ligas austeníticas que apresentam valor de PREM de 18 e 27,9, respectivamente. Já a liga 2205, ela é do tipo duplex e apresenta um valor médio de PREM de 35. E já se sabe que as ligas duplex, elas apresentam resistência à corrosão superior às austeníticas, né, por exemplo. Aqui eu trouxe um outro exemplo, né, que seriam a classe dos superduplex. Eles apresentam valores de PREM numa faixa entre 40 e 45. Então, por via de regra, quanto maior for o valor do PREM, maior é a resistência à corrosão dos ácidos inoxidáveis. E talvez você já se tenha questionado isso em algum momento da sua vida. Se aço inoxidável tem esse nome, por que será que ele sofre corrosão? Primeiro de tudo, a gente tem que ter em mente que sim, aço inoxidável corrói. No entanto, o que vai diferenciá-lo dos demais tipos de aço é a velocidade com que essa corrosão vai acontecer. E essa velocidade vai variar de acordo com o tipo de aço inoxidável usado e o nível de agressividade do ambiente ao qual ele foi exposto. Então, essa ideia ilusória que temos de que aço inoxidável não corrói pode ser justificada por um possível problema de adaptação da língua inglesa para o português. Se formos traduzir ao pé da letra, stainless steel, como é chamado o aço inoxidável em inglês, teremos algo como aço sem mancha ou aço que mancha menos. E por mancha, a gente entende oxidação. Portanto, aço que não oxida, aço inoxidável. Aqui eu trago uma foto de uma tubulação feita em aço inoxidável, nessa região aqui, em uma usina termoelétrica que a equipe de corrosão visitou no ano passado. Nessa foto a gente consegue perceber algumas manchas mais escurecidas ao longo de toda a região feita, né, desse material de aço inoxidável, o que indica que esse ambiente onde essa tubulação se encontra apresenta um grau de corrosividade elevado para esse tipo. E precisamos compreender que
todos os metais tendem a corroer naturalmente, porque a corrosão é um processo termodinamicamente espontâneo. Ou seja, o homem, quando transforma um minério em metal, por meio de um processo metalúrgico qualquer, ele eleva a energia acumulada nesse minério, né, nesse material, a partir da aplicação de uma força-trabalho nele. Por outro lado, como na natureza tudo tende a estados de mais baixa energia, pois estes são mais estáveis, o metal corrói, voltando a um estado de energia menor, mas não necessariamente volta a ser um minério. Ele passa a ser um óxido de ferro ali, que é um exemplo de produto de corrosão. Daí surge a necessidade de novas tecnologias, de desenvolvimento de novas tecnologias que protejam e aumentem a durabilidade desses materiais metálicos. No caso dos aços inoxidáveis, eles podem sofrer corrosão de diversos tipos. A corrosão por pitch, aqui temos um exemplo, ela ocorre quando o filme passivo, né, que a gente já falou aqui, ele é rompido de alguma forma, e a região ela é impossibilitada de ser repassivada. Já a corrosão por fresta, que é causada quando se tem uma fresta, por exemplo, entre uma arruela e um parafuso mal apertado. Esse fator ele acaba gerando um diferencial de oxigenação ali na região, ou até mesmo um acúmulo de componentes, elementos corrosivos, que vão propiciar a formação de regiões anódicas e catódicas, intensificando esse processo corrosivo na região. A corrosão galvânica, ela é bastante conhecida e mesmo assim muito comum de acontecer. É quando materiais metálicos diferentes estão em contato elétrico. Nesse tipo de corrosão, como é o caso aqui, ó, entre um aço inox e um aço carbono, por conta das diferenças eletroquímicas dos metais, isso acelera o processo corrosivo na região de contato. Já a corrosão sob tensão, ela é aquela gerada quando o material se encontra tensionado de forma acima do seu limite mecânico, o que pode gerar um desgaste precoce da peça. A corrosão intergranular, ela é aquela cuja causa está em possíveis falhas no processo de fabricação ou no modo de uso, que venham a danificar o aço com falhas nessas regiões aqui intergranulares da microestrutura. E por fim, a corrosão generalizada, em geral, é mais comum em aço carbono, ela não é um processo corrosivo comum para os aços inoxidáveis, limitando-se apenas a regiões de elevadíssima agressividade atmosférica. Eu precisaria de uma palestra exclusiva para conseguir detalhar cada um desses tipos de corrosão, então eu vou focar na corrosão por pitch, porque talvez ele seja um dos principais que ocorram em aços inoxidáveis, e ele possui um mecanismo de ação bastante interessante a ser estudado. Bem, a corrosão por pitch, né? Existem muitos estudos acerca de como é formado o filme passivo e como ele é mantido. E até mesmo como ele pode ser quebrado. Mas partindo de um mecanismo clássico que explique a quebra do filme passivo, né? A formação de um pitch é entendida como a quebra local do filme passivo por íons presentes no meio. Íons estes que são agressivos para o metal, como é o caso do íon cloreto. Bem, essa corrosão ela é extremamente localizada e com isso eu quero dizer que o restante da superfície pode permanecer praticamente intacto. Além disso, é um tipo de corrosão bastante típico em metais capazes de gerar esse filme passivo naturalmente, como é o caso de aços inoxidáveis, do alumínio, por exemplo. E a partir do momento em que o pitch é gerado, surge no aço uma região anódica muito pequena. No caso, é o próprio pitch. Em contrapartida, temos todo o restante do metal protegido como sendo uma grande área catódica. Isso é o que torna a corrosão por pitch bastante problemática. Por quê? Temos uma região muito pequena e muitas vezes invisível ao olho nu, que pode resultar numa rápida perfuração do aço, funcionando como a fonte inicial de futuras trincas. Já os pitches também eles podem apresentar tamanhos, formatos e frequência bastante variados.
O que vai depender nesses casos, em geral, é a condição ambiente em que aquele tipo de ácido inoxidável foi exposto. E eles também são de difíceis detecção e avaliação, já que eles se apresentam em tamanhos muito pequenos e frequentemente estão recobertos por uma camada de produto de corrosão. Agora, só para concluir este tópico, vê-se que apenas com um tipo de corrosão, que pode acontecer em ácidos inoxidáveis, já se pode ter problemas gravíssimos que podem acontecer no equipamento ou numa estrutura no setor elétrico, né? E por esses e outros motivos é que em todo projeto, seja ele novo ou de manutenção, os problemas de corrosão devem ser analisados cuidadosamente. Agora a gente vai para o nosso último tópico principal, no qual a gente vai conferir algumas aplicações práticas do uso de ácidos inoxidáveis em diferentes cenários de obtenção de energia elétrica. Em usinas termoelétricas, sejam elas nucleares, a combustível fóssil, etc., os ácidos inoxidáveis podem ser usados em diversos equipamentos. E estruturas também, né? Como, por exemplo, vasos de pressão, reatores, haste de controle, tubos de vapor, entre outros. É preciso combinar, nesses casos, resistência mecânica com resistência à corrosão, principalmente por conta das temperaturas elevadas que são encontradas nesses tipos de usinas, e além de necessidade de uma excelente soldabilidade e ductilidade. Nesses casos, a utilização de aços inoxidáveis do tipo duplex e os austeníticos são os mais recomendados. Em usinas geotérmicas, que utilizam a água de nascentes muito naturais para a geração de energia, essas águas elas são extremamente quentes e é crucial a utilização de materiais com alta resistência à corrosão para garantir uma operação segura e longa desses componentes, né, como trocadores de calor, condensadores, tubulações em geral, filtros, bombas e válvulas. Já em usinas de biomassa, que são aquelas que, por exemplo, produzem energia a partir da sobra da fabricação do etanol, que é o bagaço da cana-de-açúcar, os ácidos inoxidáveis eles são necessários em equipamentos como tanques digestores, algumas tubulações, chaminés, conexões, entre outros, e destaca-se a classe dos martensíticos, que apresentam alta resistência anticorrosiva em ambientes agressivos e abrasivos. Agora um caso mais prático, né? Na usina de Belo Monte, no Pará, o rotor da turbina hidráulica é feito em aço inoxidável do tipo 304. Só para vocês terem uma noção de dimensão, ele possui 5 metros de altura e quase 9 metros de largura, pesando mais de 300 toneladas. Então, imaginem que para essa estrutura, paradas para manutenção devam ser muito complicadas, e por isso, muitas vezes, a gente vê a importância da utilização de aço inoxidável no setor elétrico. Falando agora sobre aplicações do aço inoxidável em geração de energia limpa, temos o que é chamado de energia azul, que nada mais é do que a energia obtida por meio da movimentação das ondas e das marés. Nesses casos, as estruturas elas estão em contato direto com a água do mar ou pelo menos ali com a névoa salina. E névoa salina, por névoa salina eu digo a maresia do mar, né? É um ambiente altamente agressivo, com alto grau de corrosividade por conta das concentrações de íons cloretos na região. Sendo assim, são utilizadas hélices, turbinas, tubulações, cabos, geradores, e esses precisam ser de materiais mais resistentes, como é o caso dos aços inoxidáveis, né? A fim de evitar qualquer problema de abrasão e bioincrustação, que intensificam os processos corrosivos. Parques eólicos, eles costumam estar localizados em regiões litorâneas ou diretamente no mar. E eles ficam nessas regiões, né, exatamente por conta da intensidade dos ventos. E assim como no exemplo anterior,
a concentração de íons cloreto é elevada nessas regiões, e isso torna as estruturas metálicas mais suscetíveis à degradação. Sendo assim, a utilização de aço inoxidável do tipo duplex já tem sido utilizado para a fabricação de peças de junção das pás às turbinas eólicas, fabricação de cabos de segurança e geradores. A energia solar, ela também utiliza dos benefícios dos ácidos inoxidáveis, como na utilização de componentes estruturais dos aquecedores solares. Além disso, os reservatórios, que eles também são conhecidos como boilers, por exemplo, eles podem ser de aço inoxidável do tipo austenítico, 304 ou 316, ou do tipo ferrítico, é muito comum 444. Bem, agora, se a gente for considerar um caso que talvez seja mais real, né, do dia a dia de quem trabalha com projetos de manutenção, a gente pode chegar a uma seguinte reflexão. Se o aço inoxidável, ele de fato corrói, será que eu poderia pintá-lo com algum revestimento anticorrosivo a fim de mantê-lo protegido por mais tempo? Né? Essa é uma questão bastante relevante, já que eu já disse aqui que é essencial que a superfície dos aços inoxidáveis esteja em contato direto com o oxigênio do ambiente, para possibilitar a formação daquele filme passivo. Mas, de fato, existem essas situações em que é necessária a aplicação de algum tipo de revestimento. E, sendo assim, como que deve ser feita essa pintura, né? Bem, primeiro a gente precisa se atentar que, muitas vezes, a aplicação de revestimentos não necessariamente é feita para proteger o material metálico, né? Às vezes sim, mas nem sempre. Ela pode servir para sinalizar alguma tubulação, e com isso falamos sobre as sinalizações de segurança, ou até mesmo para identificar por meio de placas ou adesivos. Nessa imagem aqui, vemos nessa região aqui, ó, uma seta, né, foi aplicado um revestimento aqui. Então, a gente vê sobre essa tubulação de aço inoxidável, uma seta indicando o fluxo de gás gerado nessa termoelétrica e que é conduzido por meio dessa tubulação. Então, já que é necessário saber o fluxo desse gás por algum motivo aqui, né, foi aplicado esse revestimento e é importante saber como fazê-lo, né, com que tipo de tinta, como que deve se proceder. Mas eu confesso aqui que pintura sobre ácidos inoxidáveis não é um tema muito difundido e é até um pouco difícil de encontrar referência na literatura sobre isso. Mas a Eletrobras possui um conjunto de normas de domínio público disponibilizadas na internet, podendo ser acessadas por meio desse link aqui, ó, ou basta escrever lá na caixinha de pesquisa, normas Eletrobras de pintura anticorrosiva, que vai ser o primeiro link que vai aparecer para vocês. Eu trouxe aqui um recorte da norma NE004, que detalha esquemas de pintura de equipamentos e estruturas metálicas. E nela existe uma condição de pintura para materiais diferentes de aço carbono, como é o caso da pintura para aços inoxidáveis, assim como substratos em alumínio, fibra de vidro e cimento amianto. E o esquema indicado de pintura para esse tipo de material é o L13, esse aqui. Então, certamente, antes de iniciar a pintura, é preciso garantir que essa superfície do metal ela vai ter sido bem preparada, ou seja, que os produtos de corrosão tenham sido removidos o máximo possível e ter sido feito um posterior desengraxe, né, uma retirada de qualquer sujidade que tenha ali, óleo, graxa. Mas eu não vou me estender muito em detalhes sobre esse assunto, e caso seja do seu interesse, nós já temos lá no nosso canal no YouTube uma palestra voltada especificamente para o tratamento correto de superfícies metálicas. E indo agora direto aos detalhes do esquema de pintura, nessa norma aqui, são destacadas 3 possibilidades variando a tinta de acabamento. Então, como revestimento de fundo, temos indicado uma tinta de aderência epóxi isocianato óxido de ferro.
que vai gerar uma aderência ali para o material metálico, para o aço inox, que em geral é um aço muito polido, e um revestimento intermediário de tinta epóxi de alta espessura curada com poliamida. Então, o revestimento final de acabamento, ele vai depender das condições de exposição e da agressividade do meio. Portanto, para aplicações em estruturas que ficam expostas à radiação, o indicado é a aplicação de 2 demãos de poliuretano acrílico alifático, muito conhecido como PU, dispensando a aplicação da tinta intermediária somente em casos de aplicação, em caso de situações, né, de sinalização. Já o epóxi de acabamento aplicado sobre o epóxi de alta espessura, ele promove uma boa impermeabilidade e resistência química para situações abrigadas, ou seja, que não vão estar diretamente, né, sujeitas à radiação ultravioleta. E além dessa ser uma opção mais barata do que o próprio poliuretano acrílico alifático. Por fim, o uso de 2 demãos de epóxi alcatrão de hulha curada com poliamida é o recomendado para situações de equipamentos e estruturas enterradas e ou submersas. E nesse caso, a aplicação de demão de tinta intermediária também pode ser dispensada. Agora, finalizando o terceiro e último tópico, a gente vai para as considerações finais. Eu queria ressaltar alguns pontos. Se formos considerar o preço de determinadas opções de ligas de aço inoxidável, é muito importante, primeiro, fazer uma avaliação do custo-benefício da utilização desse tipo de aço. Por isso, torna-se muito interessante investigar o desempenho anticorrosivo de materiais metálicos que sejam alternativas tecnológicas à pintura. Isso porque, em determinados ambientes que apresentam um elevado grau de agressividade de corrosividade, materiais metálicos mais resistentes podem ser de grande utilidade, já que revestimentos orgânicos podem demandar manutenções periódicas mais frequentes nessas estruturas. E eu trago de novo aqui o caso daquele rotor da turbina hidráulica da hidrelétrica de Belo Monte. Imaginem o quão trabalhoso deve ser toda vez que é preciso realizar uma parada para manutenção daquela estrutura. Por fim, uma vez tendo conhecimento das condições climáticas do ambiente, é possível a gente realizar um projeto mais adequado ou até mesmo readequações em projetos antigos, buscando uma melhor conservação ali, né, e uma durabilidade maior de equipamentos e estruturas metálicas do setor elétrico. Dessa forma, a gente consegue visar reduzir a frequência de serviços de manutenção, além de conter custos adicionais por conta de problemas de corrosão. Por último, eu trago aqui para vocês um pouco da capacidade operacional do Laboratório de Corrosão do CEPEL. A gente possui equipamentos diversos para a realização de ensaios acelerados de corrosão, assim como câmaras de exposição à névoa salina, câmaras de exposição ao SO2, câmaras de exposição à umidade, à radiação ultravioleta, UVA e UVB, uma estação de corrosão atmosférica, onde os materiais eles são colocados em exposição natural, entre diversos outros tipos de ensaio. Aqui a gente tem um exemplo, né, de aplicação de um ensaio de aço inox mesmo em névoa salina. E temos uma vasta experiência também em ensaios e análises eletroquímicas de materiais metálicos e revestimentos anticorrosivos, além também de podermos realizar trabalhos desde o tratamento de superfície, utilizando as nossas jateadeiras, e até mesmo a aplicação dos revestimentos propriamente ditos, né, em cabine de pintura própria. Bem, isso era tudo que eu tinha preparado para vocês. Eu posso não ter conseguido me estender um tanto em determinados assuntos por conta do nosso tempo, a gente estourou aqui, deu quase 40 minutos, mas caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem mandar para a gente aqui no chat. Enfim, eu queria agradecer em especial a toda a equipe do Laboratório de Corrosão do CEPEL por todo o suporte na realização desse e dos demais trabalhos. Queria agradecer também a todos e todas que permaneceram até agora com a gente. E agora a gente vai iniciar um momento para tirar quaisquer dúvidas que tenham surgido aí durante a apresentação. É isso.